A minha favorita é... Quantas vezes os meus próprios meios... Meus próprios meios. Meus próprios Você meios. sabe quem é o autor dela? Quem? Aquele cara ali no meio, ali, ó. Chega a ideia, senta aí, senta aqui. Vai, igual os gigantes do ringue. Isso. É. Revezamento. O que tu tava pensando quando tu escreveu essa Esse daí? é meu irmão. Meu irmão mais velho, Sim, Déio que tu vai Tambasco. abrir a franquia da igreja dele. Franquia da igreja dele. Qual que é a tua igreja? A gente Estamos tá negociando. negociando, a gente tá negociando. Qual que é a tua igreja? A gente chamou a igreja que ele igreja de montou. ponto .com. .com. Que É vem uma igreja de- digital, irmão. Século XXI, pô. Tem isso, né? Tá. Mas seria ponto de comunhão. Que na verdade é uma célula, é o nome de uma célula, Tá. que são grupos pequenos, né? De uma igreja de Arujá também, chamada Way House Church. E aí eu falei pro meu amigo Leandro, falei, cara, eu vou roubar esse nome aí. Cara, tudo nosso. Aí apresentei pro pessoal na hora da gente fazer a igreja, gostaram e ficou. Como é que é o processo pra você começar uma igreja, cara? Que não precisa sair de lugar nenhum? Como é que é? Na verdade, eu acho que o processo de começar uma igreja é não pensar em começar uma igreja. Tá. Quando eu saí de uma igreja que eu estava, que inclusive meu pai é o pastor, eu comecei a me reunir em casa com o pessoal. E aí foi aparecendo a galera. De repente, uma casa que cabe 15 tinha 30 dentro. Aí, cara, não dá para fazer mais aqui, né? Aí a nossa amiga Marta cedeu a garagem dela. A gente começou a fazer na garagem, o pessoal começou a emprestar cadeira e tal. É pequeno, mas nem essa garagem deu. Aí a gente alugou o lugar do lado. E foi assim, sem planejamento. Quero começar como quem começa um negócio, sabe? O grande pensamento era mesmo fazer aquilo que a gente ama, que é adorar a Deus. E eu gosto de falar, né, de Deus e tal. Meu pai me consagrou como pastor. Uns chamam consagrar, outros reconhecer, outros ungir, né, Manga? Ordenar. Que é o mais, acho que o mais clássico, né? Há 6 anos atrás. E aí eu fiquei... Qual igreja que era? Igreja Batista. Tá. Batista Renovada. Cara, a Batistona, não adianta tu falar só esse que... bagulho pra mim que eu não manjo. O que é uma batista renovada? Nem gasta seu tempo com isso aí. Cara, que tem muito, Tem pra muita caramba. coisa, irmão. Tem muita, Cada né? um com sua particularidade e tal. E assim, se pra você mesmo que sem querer começar a igreja, alguma coisa encheu o teu saco onde você tava. Provavelmente. Uma prima minha me falou, a Lilian, falou, cara, toda nova, todo novo grupo, não vou colocar como igreja, para pensar que nasce de uma insatisfação. E isso é legal, porque quando você cria muito atrito no lugar onde você está, você não precisa necessariamente deixar de fazer o que você ama, mas também você não tem que ficar batendo a cabeça ali. Multiplica. Eu não vejo nem como divisão, como uns chamam, dividiu a igreja. Não, multiplicou, era 1 virou 2. E tudo para o reino de Deus. Pelo menos deveria ser. Essa é a ideia romântica. Tá, é. A ideia romântica. Né? Então a gente está feliz Não ali. tá de BMW já? Não. Né? O golzinho cheio de multa, né? O golzinho cheio de multa. Mas a gente falou e não falou do porquê ele veio sentar aqui. Que ele é o cara que compôs a música que você ok. curte, pô. Verdade. Ok. É. O que tava pensando, cara? Quando Na tu verdade, eu não sei, tá cara. falando de você mesmo nessa música? Pensando que às vezes a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, construir caminhos, e todos eles são... não todos, mas a maioria deles são vãos. Porque quando a gente decide andar, trilhar um caminho que Deus desenhou pra gente, que a gente chama de propósito, e fora de igreja a gente tem essa questão do propósito também, um assunto um pouco mais coach, né? Mas quando a gente sabe aquilo que Deus, agora espiritualizando, tem pra gente, e a gente tem convicção disso, só que a gente quer ajudar a Deus a fazer as coisas do nosso jeito. Aí começa a dar tudo ruim, porque nem tudo acontece, aliás, quase nada acontece do nosso jeito. Só que o jeito de Deus, ainda que demora um pouco mais, é o perfeito. Quando a conta fecha, lá no fim, e às vezes um pouco além daquilo que você imaginava, do lugar, do momento que você queria, você vai perceber que é realmente a melhor maneira. Mas isso Nasceu só disso. acontece pro cara que é crente? Cara, eu acho que para todos nós. É. Mas Mas pelo o que menos que a é? nossa crença, vai. Isso é interessante, porque se liga. Vamos lá. Ficar esperando Deus fazer não é isso que você tá propondo. Não.
A gente está propondo prestar atenção no, sei lá, nos sinais de Deus ou pedir sei lá, que Deus nos guie, alguma coisa nesse sentido, né? Você não tá falando só, vou ficar aqui esperando aqui e Deus já manda uma parada para mim. Eu não acredito nisso. Eu acho que tá furada essa teoria aí, porque, meu irmão, até um ateu concordaria que Deus pode servir como um catalisador para você fazer o que tem que ser feito, né? Então vamos lá, eu vou pra igreja, eu tô vendo a vida de merda. Tá tudo errado na minha vida e eu não sei direito o que é. E aí eu fui pra igreja e os caras falaram, tem que agir assim, tem que agir assado. Pô, Deus, me falou que tu, tem um propósito de mudar vidas na comunicação, tá ligado? Aí eu, mané, caralho, eu gosto de comunicação, cara. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar. Então eu acredito... Você põe a mão. Eu acredito que Deus pode servir... servir é foda. Deus pode ser um catalisador da nossa ação mesmo. Tá. Pra gente mover e chegar em alguns lugares mesmo. Agora, eu não sei se... Eu não acho que todas as pessoas de sucesso, por exemplo, prestaram atenção nisso. Tá ligado? Eu vou ficar, sei lá, o que Deus quer, hein? Será que o Elon Musk tava pensando, puta, Deus... Tá ligado? É que algumas pessoas vendem um evangelho, e esse evangelho que vende, de que servir a Deus é ter tudo de mão beijada. E a vida com Deus é 1000 maravilhas e tudo ok. O próprio Jesus fala que no mundo teríamos aflições. O que ele nos sugere é que tenhamos bom ânimo, porque se ele venceu o mundo, nós também vencemos. Então a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus não é que um anda de BMW e o outro anda de golzinho. É que o cara que está com Deus, ele entende que no final das contas ele não vai perecer. Porque se Deus está permitindo que eu trilhe um caminho, e nesse caminho tem algumas adversidades, nem tudo é do jeito que eu gostaria, tudo é para o meu crescimento. E outra é servir a Deus? Servir a Deus. Vamos lá. Tá. Será que eu tô servindo a Deus? Eu não fui lá perguntar, entendeu? Eu troco uma ideia com ele... Em geral, 99,9% das vezes é pra agradecer, valeu, obrigado, tô fazendo a parada que eu gosto de fazer, um bagulho que, supostamente eu sou bom, tô feliz, o bagulho tá funcionando e tal, obrigado. Mas, servir a Deus parece um chamado mesmo, né? Uma parada assim meio... a missão da sua vida. Eu acho que não se restringe à igreja, cara. Servir a Deus não se restringe à igreja. A você estar dentro da igreja e, consequentemente, você ter um rito e tendo esse rito ao qual você pertence dentro de uma igreja, existe um tipo de comunicação dentro da igreja que a gente fala muito em servir a Deus. E às vezes a gente confunde esse serviço com um momento de adoração. Eu estou servindo a Deus. O cara vai na igreja, ergue as mãos e ora. E ele tem aquele momento de conexão dele com Deus e com... Enfim... Por exemplo, Igor, você acha que você não está servindo a Deus? Eu não sei, porque... Eu acho, porque você imagina, você lançou um lance no ar muito interessante, que você falou, cara, da comunicação, que Deus poderia me usar na comunicação, que é algo que eu gosto. Ele está te usando. Cara, você está servindo a Deus. Mas você sabe que eu usei um exemplo aleatório. Sim, mas, cara, mas se encaixa super bem com você. Imagina, no seu bate-papo, nas entrevistas, as coisas boas que você está transmitindo, aquilo que, cara, que é legal, sabe? Você acabou de falar da ACD, cara. Cara, isso não é legal? É legal pra cacete. Então, não é legal? Isso não é servir a Deus, isso não tá dentro do campo. Falando de não se restringir, a gente entendeu? Muito tem coisas que... Nas 4 paredes da igreja. Fora das 4 paredes, é isso aí. Eu concordo. Isso é riqueza. Eu tava ouvindo os comentários ali... Erro, hein? Não leio os comentários. Muito legal, muito. Não erro. Muito massa, cara. E o pessoal, assim, elogiando as pautas, elogiando os comentários da galera de vocês que estavam aqui. Então, cara, pessoas sendo o que a gente chama na igreja de sendo edificadas, de certa forma, direta ou indiretamente, você está servindo a Deus. Diferente de adorar a Deus. É quando a gente para tudo e tem um tempo para Ele. E agora eu vou fazer a minha devoção, vai. Seja oração, seja uma música,
seja um grupo cantando junto. Isso a gente pode fazer sozinho, pode fazer na igreja. E, aliás, a igreja não é... frequentar a igreja não é servir a Deus. A igreja é um lugar... O cara tá dando tiro no próprio pé não, agora, hein? Frequentar a igreja não é servir... vai falir, velho. Não. Já não vou abrir a franquia. Frequentar a igreja não é servir a Deus. Como é teu nome mesmo? Meu é Déio. Tá. Frequentar a igreja não é servir a Deus. A igreja é um grupo de pessoas que servem a Deus junto. Entendeu? Então, o simples fato de eu entrar numa igreja, sentar ali no banco e aí, fala aí. Cara, eu não estou servindo a Deus, eu estou sendo um espectador de algo que está acontecendo. Eu me sentia assim, cara, e eu não sentia que era de verdade que eu tava ali. Eu tava ali porque minha mãe mandou, entendeu? Então não fazia muito sentido pra mim, porque eu ficava pensando assim, pô, não tá funcionando, porque não é nem que eu não acredito em Deus ou que eu acho que os caras estão falando um monte de besteira. Não é isso, é que eu devia querer estar aqui. Isso por um tempo me incomodou, assim, do ponto de vista de, putz, cara, eu tô mais fazendo um desserviço a Deus do que ajudando de alguma forma. Porque, assim, eu nem queria estar aqui. Mas você lembra, Igor, em algum momento do que você está falando, que você falou, cara, eu tô aqui. Eu tô aqui. Assim, no sentido de... Ah, sim. Cara, vários momentos. Vários pô, que momentos legal, maneiro e tal. que maneiro, pô, isso tá me fazendo bem, caraca. Isso que eu ouvi, cara, isso tem a ver, hein? Esse negócio é legal. E outra coisa, né? O grande desafio é você deixar de ser uma plateia, digamos assim, né? Que é talvez a forma como você se sentia, e fazer parte daquilo. Mesmo no lugar que você está, ali no último banco, eu deixo de ser simplesmente plateia, eu passo a fazer parte desse corpo. Estou crendo nas mesmas coisas, né? Tendo a mesma fé, os mesmos valores e tudo mais. Pronto, eu sou parte dessa igreja. Eu sozinho não sou igreja, nós juntos somos igreja. Então, esse é o desafio. O frequentar. Eu falo pra galera, continua indo. Mas eu não tô sentindo nada. Cara, vem. Quem sabe, né? Talvez em algum ponto você deixou de estar, mas talvez se você... Não é aquela coisa de nadar e morrer da praia. Mas em algum ponto você poderia ter essa mesma sacada, né? Eu quero fazer parte disso. Esse Deus é meu Deus. Agora eu quero aprender como é que a melhor forma de servi-lo, seja no podcast, seja com violão na mão,